Como um universitário que programava no dormitório de Harvard, construiu a plataforma que conecta bilhões e molda a economia da atenção. Mark Zuckerberg transformou uma ideia mínima em um império global, enfrentando críticas, crises e decisões de alto risco. Hoje, sua fortuna está em torno de 253 bilhões de dólares, aproximadamente 1,38 trilhão de reais, reflexo de execução implacável e visão de longo prazo. Esta é a história de ambição, disciplina e reinvenção, com lições práticas para quem quer empreender de verdade. Bem-vindo ao Biografia Empreendedora. Aqui destrinchamos passo a passo as estratégias reais por trás dos maiores visionários. Se essa história já te provoca, inscreva-se e ative o sininho. Quero ouvir você nos comentários. Eu vou construir minha própria história de sucesso. Participa também dizendo qual insight você pretende aplicar ainda hoje. Execução vence perfeccionismo. Mark Elliott Zuckerberg nasceu em 14 de maio de 1984 em White Plains, NY, filho de Edward, dentista, e Karen, psiquiatra. Cresceu em Dobbs Ferry, num ambiente que valorizava estudo, curiosidade e tecnologia. No ensino médio, foi capitão da equipe de esgrima e já passava horas desmontando e criando programas no computador. Esse caldo familiar, saúde, ciência e estímulo intelectual seria o terreno fértil da sua obsessão: conectar pessoas com software. Ainda pré-adolescente, Mark construiu o Zucnet, um sistema de mensagens para a casa e o consultório do pai. Em vez de interfone ou gritos de corredor, mensagens instantâneas ligavam recepção e salas, um protótipo caseiro do que hoje chamaríamos de chat interno. O projeto era simples, bugado às vezes, mas resolvia um problema real: comunicação mais fluida no trabalho. O hábito de criar soluções úteis, mesmo toscas no início, aparece aqui pela primeira vez. No colégio Phillips Exeter Academy, ele e amigos desenvolveram um tocador de MP3 que aprendia preferências e montava playlists automáticas, o Synapse. Para os padrões de 2002-2003, isso já era aprendizado de máquina aplicado ao dia a dia. O insight: personalização gera engajamento. Essa semente, mais tarde, floresceria no feed, nos anúncios e toda a arquitetura de recomendação que sustentou o modelo de negócios da empresa. Em 2002, Mark entra em Harvard. Entre exercícios de programação e pequenos sites, ele lança em novembro de 2003 o FaceMash, um experimento que comparava fotos de colegas usando imagens dos Facebooks das casas universitárias. O site viraliza em horas e sai do ar na mesma velocidade após críticas e a convocação do Administrative Board por violação de privacidade. Mark pede desculpas e continua na faculdade. Ficam duas lições duras, porém informativas. Impacto sem permissão cobra preço, e crescer exige responsabilidade. A partir desse choque, surge a pergunta certa: e se, em vez de usar fotos sem consentimento, existisse um diretório social legítimo com perfis criados pelos próprios alunos, focado em identidade real? Em 4 de fevereiro de 2004, nasce The Facebook. Inicialmente restrito a Harvard, o serviço rapidamente se expande para Yale, Columbia e Stanford. Por trás da interface simples, havia uma tese contrária ao espírito anônimo de fóruns da época: a confiança nasce do nome verdadeiro. O contexto ajudava. Friendster e MySpace já revelavam um apetite por redes sociais, mas sofriam com spam, performance instável e identidades frouxas. The Facebook oferecia pertencimento, rede universitária, organização, perfis e conexões claras. E, mais tarde, um feed que condensava novidades de amigos num fluxo contínuo. Uma inovação impopular no primeiro dia, mas decisiva para a economia da atenção que dominaria a década seguinte. A expansão de campus para campus mostrava Product Market Fit raro, adoção orgânica, retenção alta e crescimento sem incentivos artificiais. O sucesso trouxe também conflitos. Em 2004, os irmãos Winklevoss e Divya Narendra, do projeto Connect You, acusaram Zuckerberg de ter aproveitado ideias e código de trabalhos anteriores. O caso arrastou-se até um acordo anos depois. O recado para qualquer empreendedor é pragmático.
Inovação e disputa jurídica andam lado a lado quando mercados nascentes valem bilhões. Por isso, registre propriedade intelectual, organize contratos e documente decisões desde cedo. Do ponto de vista de produto, o caminho que se abre é claro: começar por um nicho fechado, validar comportamento, remover fricções e só então abrir ao público geral. Em 2005, o nome encurta para Facebook. Em 2006, a plataforma passa a aceitar qualquer pessoa com e-mail válido e idade mínima, uma guinada que explode a base de usuários. À medida que a rede cresce, chegam fotos, grupos, páginas e, por fim, uma plataforma para desenvolvedores, 2007, que transforma o Facebook em infraestrutura social para aplicativos de terceiros. A lógica? Criar um ecossistema onde outros constroem valor sobre a sua rede. Nesse período, a cultura de produto que marca e consolida pode ser resumida em 3 princípios aplicáveis a qualquer negócio digital: move fast, iterar rápido e lançar antes do perfeito; escala antes do luxo, otimizar para crescimento e simplicidade; métrica como guia, medir comportamento real, não opiniões. Isso não elimina críticas, privacidade, moderação, efeitos sociais, mas explica por que, mesmo com tropeços, a organização manteve velocidade de execução acima da média. Corta para a fotografia financeira de hoje. As estimativas em tempo real colocam Mark entre os 3 mais ricos do mundo, com patrimônio por volta de 253 a 258 bilhões de dólares, dependendo da fonte e do fechamento do mercado. Considerando a cotação atual do dólar a 5,45, isso equivale a algo próximo de 1,38 trilhão de reais. Um lembrete de que tecnologia, quando acerta na distribuição e no engajamento, cria valor em escala histórica. Esse pano de fundo, infância com estímulo técnico, primeiros protótipos úteis, choque ético do Face Mesh e a virada para um diretório social baseado em identidade, prepara o terreno para entender as próximas decisões de alto risco que moldaram o negócio e a carreira. Em 2004, o ex-Napster Sean Parker entra como presidente e ajuda a dar forma de empresa ao projeto de dormitório, conecta a marca com investidores e reforça a tese de identidade real e rede escalável. Poucos meses depois, Peter Thiel investe $500 mil como primeiro investidor externo. Em 2005, a Accel Partners lidera 12,7 milhões de aporte para acelerar crescimento em universidades e ensino médio. Aprendizado prático. Traga quem entende do jogo antes do dinheiro grande. Bons mentores comprimem anos de erros. A proposta de 1 bilhão ia quase demissão. Em 2006, o Yahoo tenta comprar o Facebook por 1 bilhão. Zuckerberg diz não. Segundo ele, o conselho chegou a querer me demitir e parte do time executivo queria vender. Essa decisão define o destino da empresa: manter o controle de visão de longo prazo em vez de otimizar pelo ganho imediato. Lição: em mercados de rede, o prêmio vai para quem aguenta a pressão e pensa 10 anos. Backlash e produto como narrativa. Também em 2006, o Newsfeed estreia e gera revolta por questões de privacidade. Assustador, stalker-like. O time responde rápido, adiciona controles e mantém a aposta. O feed vira a espinha dorsal do engajamento e do modelo de anúncios. Lição aplicável: mudanças centrais em produto exigem comunicação proativa e ajustes finos, sem recuar da visão. Operação, receita e escala. Em 2008, Zuckerberg contrata Sheryl Sandberg como COO para profissionalizar vendas, marketing, políticas públicas e privacidade. Isso prepara a companhia para monetização mais sofisticada e expansão global. Prática para o seu negócio. Delegue operação a quem sabe escalar, enquanto a liderança mantém foco em produto e visão. Mobile. O risco existencial que virou vantagem. No IPO, 2012, o próprio prospecto admite: não geramos receita significativa no mobile, um risco brutal, já que os usuários migravam rápido para o celular. Zuckerberg reage com a virada Mobile First, reconhecendo o erro do HTML5, e em um ano, o mobile passa a responder por mais de 50% da receita publicitária. Lição: declare o problema em público, priorize uma métrica nuclear e realoque toda a empresa para vencê-la. Aquisições como estratégia, não atalho. Em 2012, compra o Instagram por 1 bilhão e em 2014 fecha o WhatsApp por 19 bi, 16 bi em caixa e ações, mais 3 bi em RSUs. Não eram appzinhos, eram vetores de hábito, foto e mensagens que blindaram a empresa na era mobile. Aprendizado: compre comportamentos e distribuição, não só tecnologia.
Crises que reescrevem governança. O caso Cambridge Analytica 2018 expõe falhas no ecossistema de apps e leva Zuckerberg ao Congresso dos Estados Unidos. A empresa muda políticas e reforça auditorias. Lição: em plataformas, riscos regulatórios e reputacionais são parte do jogo. Trate-os como trilhas de produto, com dono, metas e prazos. Rebranding e novas apostas. Em 2021, o Facebook vira Meta, sinalizando foco de longo prazo em AR, VR e computação espacial. A divisão Reality Labs queima bilhões por ano, 17,7 bilhões em 2024 e 4,5 bilhões no segundo TRI de 2025, mostrando que o fundador aceita ciclos longos antes do retorno. Lição: diferencia apostas core com ROI curto de plataformas de 5 a 10 anos. Financia as segundas com a eficiência das primeiras. Eficiência, IA e execução recente. Após o ano da eficiência, 2023, Meta volta a crescer com margens robustas. No segundo TRI de 2025, receita de 47,5 bilhões e margem operacional de 43% reforçam disciplina. Em IA, a empresa lança Llama 3 2024 e expande o Meta AI dentro dos apps. Lição prática: simplifique estrutura, foque em alavancas de receita, preço do anúncio vezes volume e embuta IA no produto que já tem tração. Aposta tática em adjacências. Em 2023-2025, o Threads nasce como alternativa ao X e escala. 350 mil MAUs abril de 2025 e reportagens indicando 400 mil MAUs agosto de 2025. Insight replicável. Quando a distribuição é sua, Instagram, lançar produtos com onboarding de clique reduz o custo de aquisição a quase zero. Checklist para aplicar já. Destilado das viradas de marca. Convicção com dados. Defina 1 ou 2 métricas bússola e alinhe toda a equipe. Pivô público. Admita risco cedo, comunique o plano de virada. Talento antes do capital. Traga mentores que encurtem caminho. Compra comportamentos. Aquisições que ampliam hábito e distribuição. Governança de crise. Trate regulações como produto. Exploração versus exploração. Financie apostas de 10 anos com eficiência no core. A consolidação de Mark Zuckerberg como líder tecnológico passa por 3 frentes, que se alimentam: escala, aquisições estratégicas e apostas de longo prazo. Em números, a Meta opera hoje como uma máquina de receita e margens elevadas. No segundo TRI de 2025, registrou 47,5 bilhões de dólares de faturamento e 43% de margem operacional. Prova de disciplina depois do ano da eficiência. Esses resultados dão fôlego para financiar novas plataformas, inclusive as que ainda queimam caixa. No fronte social, a expansão recente mais simbólica é o Threads. Lançado em 2023 como resposta ao X, tornou-se um produto com tração própria. Em agosto de 2025, ultrapassou 400 milhões de usuários mensais, enquanto no mobile já encosta nos números diários do concorrente. 115,1 milhões de DAUs em junho de 2025, segundo SimilarWeb. Isso ilustra uma vantagem tática rara. Quando você controla distribuição e onboarding de um clique, o custo de aquisição despenca. Aquisições foram mais que compras, foram blindagens de hábito. Instagram, 2012, e WhatsApp, 2014, não eram apenas apps, eram comportamentos cotidianos, foto e mensagem privada. Ao integrá-los ao ecossistema, Zuckerberg reduziu o risco existencial da virada para o mobile, consolidou inventário publicitário e abriu a avenida para recursos como Stories e Reels, copiando, adaptando e acelerando formatos vencedores. A lógica estratégica que emerge é simples e replicável. Compre distribuição e hábito. Integre com disciplina de produto. Valores e datas dessas aquisições são amplamente documentados em comunicados e histórico da empresa. A terceira frente é a das postas de 5 a 10 anos. Computação espacial e IA. Do lado de hardware, a divisão Reality Labs segue no vermelho pesado. Perdeu cerca de 4,5 bilhões de dólares no segundo TRI de 2025, mas avança um ecossistema que vai de Quest até Ray-Ban Meta com assistente embarcado. Em 2025, as Glasses receberam atualizações relevantes, V16 e outras, reforçando comandos por voz e recursos multimodais, indício de que o wearable está se transformando de acessório de câmera em plataforma de computação leve.
É uma aposta longa, mas coerente com a tese de colocar a IA no rosto para interações cotidianas. Do lado de IA generativa, a peça-chave é o Meta AI, assistente construído sobre a família Llama. Depois do Llama 3 2024 e de sucessivos incrementos, a empresa vem embedded o assistente nos aplicativos Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. E em abril de 2025, lançou um app próprio do Meta AI. O objetivo é óbvio: transformar feed, chat e pesquisa em superfícies conversacionais, onde o usuário cria, resume e decide sem sair do ecossistema. Na prática, isso já aparece em recursos como o Writing Help no WhatsApp, que reescreve mensagens e ajusta tom com processamento privado. Para o empreendedor, a lição é pensar IA como camada de UX e não como produto isolado. Na cultura de execução, Zuckerberg cristalizou mantras que se tornaram princípios operacionais. O mais famoso, "The biggest risk is not taking any risk". Em mercados que mudam rápido, não apostar em si é o maior risco. Essa ideia aparece na recusa de vender o Facebook no começo, no choque de mobile first pós-IPO e na insistência em wearables e IA, mesmo em face de perdas bilionárias no curto prazo. Tradução prática: assuma riscos calculados onde sua vantagem estrutural, dados, distribuição, talento, reduz a assimetria contra você. Estratégias de produto e monetização evoluíram com o tempo, mas guardam um fio condutor: reduzir fricção. O Newsfeed consolidou a atenção. O leilão de anúncios e a melhora contínua de ranking transformaram relevância em receita. As APIs e plataformas criaram valor para terceiros e para a própria Meta. E a mensageria virou eixo de atendimento e comércio, WhatsApp Business e automações. E agora, a IA busca encurtar a distância entre intenção e ação. O resultado é um funil onde a empresa descobre demanda, induz criação de conteúdo e captura valor no mesmo ciclo. Os números recentes reforçam a tese: receita forte e margem alta financiando exploração de novas plataformas. Analogias úteis para o seu negócio: distribuição maior que funcionalidade. Um recurso bom com distribuição nativa vence um ótimo recurso sem canal. É o caso do Threads, plugado ao Instagram. Apostas de portfólio: aceite um núcleo lucrativo financiando exploração cara, Reality Labs e IA. Controle custos, publique metas e avalie ponto de inflexão com dados trimestrais. IA como camada horizontal. Em vez de um app de IA, coloque IA onde já há tráfego e intenção, chat, feed, pesquisa interna. E por fim, impacto global. Independentemente de críticas, moderação, privacidade, competição, a obra de Zuckerberg está na forma como comunidades se organizam, como negócios adquirem clientes e como criadores distribuem conteúdo. Em 2024 e 2025, a Meta volta a crescer, mantendo custos sob controle, enquanto expande IA e wearables. Essa combinação de P&L forte no hoje, com pipeline de 10 anos, é parte do jogo infinito de tecnologia. Você colhe onde já domina e semeia onde quer dominar. O mérito de Zuckerberg está em proteger o core e insistir nas novas ondas até que pareçam óbvias para todos, quando, na verdade, eram contraintuitivas no começo. Do dormitório de Harvard ao comando de um ecossistema que influencia como bilhões se informam, conversam e compram, a trajetória de Mark Zuckerberg é a soma de apostas ousadas, mais execução disciplinada, mais correções de rota. Os números recentes da Meta mostram por que essa história ainda está em construção. No segundo TRI de 2025, a empresa reportou 47,5 bilhões de dólares em receita e margem operacional de 43%, sinal de eficiência após a reestruturação de 2023, chamada por ele de Year of Efficiency. Esses resultados criam o tanque de combustível que financia as próximas plataformas. Ao mesmo tempo, as apostas de longo prazo continuam caras e deliberadas. A divisão Reality Labs segue com perdas bilionárias, cerca de 4,53 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2025, reflexo do esforço para emplacar computação espacial, Quest, Horizon, Ray-Ban Meta como próxima grande interface. Essa simetria
core hiperlucrativo que sustenta a exploração de 5 a 10 anos é um traço do estilo Zuckerberg, proteger o presente para comprar o futuro. No tabuleiro social, a cartada mais recente é o Threads. Lançado em 2023, o app ultrapassou 400 milhões de usuários mensais em agosto de 2025 e já encosta no X em uso diário no mobile. 115,1 milhões de DAUs em junho de 1960. O segredo não é um recurso mágico, é distribuição, onboarding de um clique via Instagram e execução rápida sobre formatos conhecidos. Para o empreendedor, o recado é claro: quem controla o canal reduz o custo de aquisição quase a zero. Outra peça central é a IA generativa. Depois de embutir o Meta AI em WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, a empresa lançou em 29 de abril de 1985 um app próprio para o assistente, apresentado como passo rumo a uma IA mais pessoal, baseada no Llama 4, segundo a Meta. A estratégia é transformar feed, chat e busca em superfícies conversacionais, onde criar, resumir e decidir acontecem sem sair do ecossistema. Isso aproxima a visão de computação ambiente com produtos já massivos e familiariza usuários com fluxos de IA no dia a dia. Nada disso apaga as lições amargas. O caso Cambridge Analytica, 1988, expôs fragilidades de privacidade e levou Zuckerberg ao Congresso dos Estados Unidos. A partir dali, políticas e auditorias foram endurecidas. O aprendizado pragmático é que governança e risco regulatório fazem parte do produto quando se opera em escala social. Quem empreende em plataformas precisa tratar compliance como trilha com dono, metas e prazos, não como apagar incêndio. Como síntese prática, 4 princípios recorrentes ajudam a explicar a durabilidade do projeto. 1. Convicção com dados. Do newsfeed ao leilão de anúncios, a empresa mede obsessivamente comportamento real e não recua diante do barulho. Comunica, ajusta, segue a visão. O salto de receita e margem em 2025 é efeito dessa disciplina operacional. 2. Compra de hábitos, não só de apps. Instagram em 2012 e WhatsApp em 2014 blindaram a Meta na virada mobile porque capturaram rotinas diárias, foto e mensagens. Estratégia replicável, adquirir distribuição e hábito e integrar com paciência. 3. Explorar sem quebrar o core. A Reality Labs queima a caixa, mas é sustentada por um núcleo de alto ROI. Esse portfólio de horizontes é o que permite chegar inteiro às próximas ondas. 4. Cultura de velocidade com responsabilidade. O mantra Move Fast ajudou a escalar. O mundo pós-2018 cobrou qualidade, segurança e privacidade. A maturidade foi trocar velocidade cega por ousadia disciplinada. E a pergunta do início: como alguém que começou no dormitório chegou a moldar a economia da atenção? Encontra a resposta na combinação de identidade real, remoção de fricção e apostas calculadas. Em 2025, com Threads crescendo e a IA ganhando o app próprio, a tese de Zuckerberg permanece: reduzir a fricção entre intenção e ação em escala global. O dado que amarra a narrativa é a sua fortuna, hoje na casa de 253 bilhões de dólares, reflexo de uma máquina de resultado que segue entregando, enquanto tenta reescrever a interface do futuro. Se esta trajetória te mostrou algo, é que visão sem execução é sonho. Execução sem visão é rotina. A graça está em ousar com método. Comenta aqui para cravar o compromisso. Eu sou resiliente. Eu vou vencer. Inscreva-se no Biografia Empreendedora e ative o sininho para não perder os próximos episódios.